Ok, pessoal, Shabbat Shalom. Tivemos problemas aí com a internet. Vamos para a parte 2. Continuar. Vamos ver se o mundo nos deixa falar a verdade. Vamos continuar a porção. E um shalom aí para a Adriana, né, que está sempre ligada, né, estudando com a gente, estudando as porções. Então vamos continuar. A gente nem começou ainda, né? Nem começou. Então vamos continuar, ok? Vamos continuar, vamos ver se agora vai. A gente parou lá no verso. Deixa eu puxar aqui. No verso 14, né? De Betume, verso 14. Então vamos para o 15, certo? Bereshit, quem estava acompanhando aí, nós estamos em Gênesis, Bereshit, né? Capítulo 6, verso 14. A porção é Noa, Parashá Noa. É a porção semanal que nossos mestres, digamos assim, os homens de fibra que deram suas vidas para a divulgação das boas novas, eles praticavam isso. Todo o Shabat eles se sentavam e iam estudar a porção. Hoje não se faz porque o romanismo transformou o sábado num dia comercial. Então, Shabbat Shalom para você que está acompanhando a gente aqui estudando a porção. Sei que muita gente não consegue porque precisa trabalhar, realmente o mundo é secular. Estamos no exílio romano e no exílio é muito difícil guardar o sábado, porque o sábado é o mandamento mais perseguido pelas religiões, pelos impérios, né? Eles odeiam o sábado, porque o sábado ele declara a criação. Quando você menciona o sábado como dia de descanso, você está dizendo que o Eterno criou todas as coisas. E é por isso que ele é tão perseguido. E quando você que diz que adora o Eterno, né, não guarda ou não faz menção do sábado, você nem acredita, né, que todas as coisas foram criadas por um único ser. É hipocrisia, ok? Vamos lá, o 15. E desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. No vídeo passado eu estava terminando já o assunto, né? Eu falei o porquê de Yeshua ter dito, né, que viria apostasia na sua volta, né? Quando eu voltar, vai estar igual os dias de Noa. Vai estar igual os dias de Noa. Então, por isso que ele disse que a porta é estreita. Vejam quantos entrou pela porta da arca, né? O resto ficou zombando e acreditando que aquilo em que eles acreditavam era a verdade. Então, o que eu digo sempre é que muita gente me apedreja por conta disso, porque eles acham que estão na verdade. Aí eles dizem, você é quem acha que está na verdade? Não, eu não acho que eu estou na verdade, eu simplesmente estou estudando a verdade, que é as escrituras sagradas. Agora, quem quiser seguir as suas religiões, que sigam, né? Agora, duvido qualquer uma religião sobreviver apenas guardando o mandamento. Não sobrevive. Se criar uma religião e disser assim, não, a gente tem uma religião e a gente vai cumprir mandamento, aí não é mais religião, aí é uma comunidade que decidiu dar um basta nos costumes deste mundo.
E é o que o povo do Eterno faz. O povo do Eterno, ele cumpre o mandamento. Porque ele disse, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Se você não cumpre os mandamentos, você não ama o Eterno sobre todas as coisas. Você ama a sua religião. E as religiões hoje não mandam você cumprir mandamentos. Eu provo aqui. Agora, a Torá não é para ser discutida, ela é para ser vivida. Os mandamentos do Eterno é para serem vividos, as instruções do Eterno são para serem vividos, seguidos, cumpridos, e não para serem discutidos. Não tem o que discutir. Ou faz ou não faz, ou quer ou não quer. Fica com a tua religião. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui comparando a palavra do Eterno com o que as pessoas costumam vivenciar hoje. A diferença, né, do que é cumprir mandamento e do que é seguir uma religião. Capítulo 6 de Bereshit, né, Gênesis no início, em princípio, em início, 6:16. Farás na arca uma janela, e ela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Vou botar aqui, gente, peraí, tá? Porque tá meio dando uns embaços aqui, e a claridade aqui. Farás na arca uma janela, e de um côvado, acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, ou seja, 3 andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas, Ram-Mabu, dilúvio, Ram-Mabu, oceanos celestiais. Ou seja, a água está lá em cima, presa, lá em cima, como foi na criação. Ele prendeu águas lá em cima. A gente vive numa bolha, tá? A terra é plana. Quem quiser acreditar na bola molhada que gira, é problema deles. Vai acreditar na NASA, porque a NASA só tem pouco mais de 50 anos. A palavra do Eterno tem 3.500 anos. Sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há ruar de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. A gente encontra aqui a palavra ruar, de novo, que é fôlego. Né? A gente não vai encontrar a palavra espírito. Tá, gente? Espírito não existe. Existe o fôlego da vida. E o fôlego da vida, depois que volta para o Eterno, né, é uma coisa. E o espírito, segundo o helenismo, que é pregado no cristianismo, depois que a pessoa morre, ele fica vagando. Ou ele vai para o céu, vai para o inferno, ou fica vagando. Aqui não, aqui só existe, na palavra do Eterno, só existe carne e alma, matéria e alma. A matéria, a carne volta para o pó, né, de onde veio, para a terra, de onde veio. E o ruá volta para o Eterno, que foi quem o deu, que é o sopro da vida. A alma, ela permanece junto com a carne, aguardando o julgamento. Mas no helenismo tem mais, porque o fôlego não conta, tá? O fôlego não conta, só é carne e alma, e todos os dois voltam para o pó, né, de onde vieram. Digamos que a alma seja o drive da pessoa, onde está todas as informações, e é essas informações, né, que depois vão ser julgadas pelo Eterno. Você fez ou deixou de fazer? Toda a sua vidinha está ali, como se fosse num drive, num pendrive. É a alma, está ali o seu caráter, o que você construiu, né, a sua personalidade. Mas o que a Igreja Católica colocou de espírito, né, que é uma terceira, né, parte, né, do ser que não existe, é ruá. E ruá, no hebraico, lá nas escrituras, no original, é ruá, não é espírito. O espírito não existe, essa palavra não existe no hebraico. É ruá, e ruá significa fôlego, sopro. Aquilo que está lá em Gênesis, ele soprou e deu vida. Quando a pessoa morre, essa vida volta para o Eterno.
que foi ele quem deu. É dele, a vida é dele. Ninguém tem vida própria. Ele é quem dá a vida. Baruch Hashem. Mas, 18, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Gente, de todos ali, né, o único que ele viu capaz de perpetuar a humanidade foi Noa, né, começando pelo nome, né, consolo, né, Noa significava consolo, o Eterno se consolou nele, ou seja, viu nele ah, uma, a, a brecha, né, para manter a humanidade na Terra. 19. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. E serão. Eu estou vendo aí uns estudozinhos, né? Colocando uns estudozinhos, né? Agora mesmo eu vi um sobre Noa no Facebook aí, né? Terrível, terrível, né? É de dar risada. Eu não sei que segmento da sociedade está tentando criar, né, esses estudozinhos na época que a gente dava para achar. Não sei. Mas bem longe da verdade. 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida, e levar contigo de toda a comida, e leva contigo de toda a comida que se comer, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noa, conforme a tudo o que Elohim lhe mandou. Assim fez. Gênesis 7. Bereshit 7. E depois disse Adonai a Noa: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ou seja, foram 120 anos, se eu não me engano, 100 anos de construção da arca, né? Então, 100 anos dá aí que o que? Umas 5, 4 gerações, né? Por isso que ele diz nas gerações. E na última, ele disse: vejo que tu ainda continua justo. Zombaram de Noa, porque nunca havia chovido, né? Existe uma história interessante, né, que quando as águas foram formadas, o Eterno, as águas adoravam, né, e louvavam o Eterno com seus sons. E aí ele criou o homem, para que o homem, com entendimento, louvasse ao Eterno. Quando ele viu, né, a criação do homem, o homem não louvou ao Eterno, né, da maneira como as águas. Então, pelas águas eles vão morrer. Isso é contado de forma em parábolas, né? Como parábola, existe uma parábola, uma lenda, né? Uma parábola, um midrash, que o rei, né, resolveu chamar, disse aos seus súditos: chame todos os mendigos mudos para que eles passem alguns dias aqui no palácio. E aí eles passaram, e toda vez que o rei passava, né, eles cumprimentavam o rei com gestos, né, agradecendo todo aquele banquete, a hospedagem que o rei estava dando para eles. E aí chegou o tempo, né, deles saírem do palácio, e o rei disse: agora tragam os que falam, né, pessoas que falam. E aí essas pessoas que falam não reverenciavam o rei com sua voz, né, e aí o rei se indignou, e disse: realmente é melhor trazer os outros que não falam, né, pois eles me reverenciavam, né, eles agradeciam tudo que eu estava fazendo para eles, e esses que falam não, né. A questão das águas, né, do dilúvio é contada com essa midrash.
Bereshit 7. Depois disse Adonai a Noa: entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de desta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, e macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Gente, aqui a Torá nos ensina um princípio muito importante, que é não denegrir a imagem de ninguém. Veja como a Torá, ela respeita a criação, digamos assim, a escolha. No caso aqui, os animais não tiveram escolhas, foram criados dessa forma. Mas as escolhas de cada um. Ela não chama de animais sujos, mas ela diz o seguinte: os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, 7 machos e 7 fêmeas, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, ele não chama os animais de sujos, aqueles que não são limpos, né? 2, o macho e a sua fêmea, ok? Então nunca use a sua boca para denegrir ninguém. Tenha cuidado, porque nem o próprio Eterno denegriu os animais. Isso é respeito. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar a sua vida, em vida a sua espécie, sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Só água. Só água. A água já existia, né? E fez Noa conforme a tudo o que Adonai lhes ordenara. E era Noa da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noa entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e suas mulheres e seus filhos, e por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noa na arca, macho e fêmea, como Elohim ordenara a Noa. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Veja que eles entraram 7 dias antes, né, de começar o dilúvio. Há uma linha de pensamento também que antes de Noa, né, antes de Noa nascer, né, isso é quase místico, tá, gente? As pessoas tinham as mãos assim, né? E Noa nasceu com dedos, né? Estou aqui para dizer que é verdade e que é falso, né? Outra coisa também, os animais voltaram a serem domésticos, né? Respeitaram o homem quando Noa nasceu. Então muita coisa mudou depois que Noa nasceu. Assim acredita, né, uma linha de pensamento do judaísmo. Mas o judaísmo, sabemos, como existe muita mistificação dentro do judaísmo, a gente não segue esse tipo de coisa. A gente só estuda, né, aprende, tem o conhecimento e continua a caminhada. Vamos continuar. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noa, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, Teron, profundidade aquífera, e as janelas do céu se abriram. Bom, gente, as janelas do céu se abriram. Quem quiser acreditar na terra bola molhada que gira, acredite. Aqui está em perfeita comunhão, o texto está em perfeita comunhão com Gênesis, né? Quando ele fez separação de águas e águas, ou seja, criou uma parte sem água e dessa parte criou a parte seca, né? E em cima existe água e tem janelas. Se as janelas se abriram, a água caiu e encheu como se fosse um aquário, né? É a única maneira de se entender um dilúvio, porque na bola molhada que gira não há condição de haver um dilúvio, né? Porque janelas dos céus se abriram, ou seja, águas de lá. A palavra em hebraico para céus é Hashamai,
e não significa céus. Céus é na nossa linguagem ocidental, né? O significado de Chamai é águas, Ra-Chamai, águas de lá, águas de cima. 13. E no mesmo dia entraram na arca Noa, seus filhos, Shem, Ham e Afete, suas mulheres e as mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros e de toda qualidade. E de toda a carne em que havia ruá de vida entraram de dois em dois para junto de Noa na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, e toda a carne, como Elohim lhes tinha ordenado. E Adonai o fechou dentro, ou seja, o cerrou, fechou a porta. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo dos céus, de todo o céu, foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Ou seja, zerou, né? Quase zerou a humanidade. Tudo o que tinha fôlego de ruá de vida, né? Fôlego de vida, ruá, em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a aves dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noa e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ou seja, os peixes não morreram, né? Lógico. Tudo que respira, né? Respira oxigênio. E lembrou-se que respira água também, né? Peixe respira água. Não vai me condenar aí, né? Não vai me... E lembrou-se Elohim de Noa. Interessante como a Torá, né? Essa poesia, essa parte poética da Torá, né? E lembrou-se, o Eterno se esqueceu que Noa estava na arca? Lógico que não, né? É uma maneira, isso é a parte poética do texto em hebraico, né? Isso tem muito a ver também com a gemátria, tá? É uma palavra que se encaixa ali, né, para formar a gemátria. Isso é outro assunto. E todos os seres viventes e todo o gado que estava com ele na arca, e Elohim fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Isso dá a entender, gente, aqueles relevos bem detalhados, né, que a gente encontra como o Grande Canyon, como a Chapada dos Guimarães, a Chapada da Diamantina, né, dependendo do clima. No caso do Grande Canyon, ele é seco. Já aqui no Brasil, por ter um clima mais agradável, né, do que lá em cima do Grande Canyon dos Estados Unidos, aqui, né, a Chapada da Diamantina e a Chapada né, do Guimarães, elas têm esse relevo, ele tem vegetação. E ali a gente entende que dá muito a entender que entre aqueles cânions, né, entre aquelas brechas, correram água ali, e aí criaram aquele relevo
acidentado. Verso 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. Né? Fica lá pro lado. Ela não rodou muito, não. Né? De onde ela ficou por ali, boiando. Ela não saiu andando por sobre toda a terra, não. Né? Boiou naquela região mesmo, ela encostou. Né? Por ali, pelo Rio, Tigre, Rio Eufrates, aquela região ali, né, do Oriente Médio, onde está Israel, Jordânia, né, Síria, Iraque, Irã, aquela região ali. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noa a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Veja que o corvo ia e voltava até ele encontrar a terra seca, certo? Agora, depois ele soltou uma pomba, talvez no mesmo período. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que, arrancada uma folhinha de oliveira, o seu bico. E conheceu Noa que as águas tinham minguado de sobre a terra e já estava criando vegetação. Né? É interessante, né, como o Eterno ele orienta o homem, né, porque a pomba tinha que voltar com um pedaço de vegetal, né, no bico para mostrar a Noa que as águas tinham cessado. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Ou seja, Noa, sinto muito, mas eu não vou voltar mais para aí não. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noa tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, os 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Elohim a Noa, dizendo: sai da arca tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze-a fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Gente, quando a gente encontra essas conotações como Elohim falou, a gente pode entender de duas formas, né, dependendo do que a gente crê, né, ou que queremos para nós. O segmento religioso acredita que ele escutava a voz, e aí com essa crença eles acreditam, né, ou pelo menos divulgam que eles também escutam a voz do Eterno, né? Deus falou comigo, é assim a conotação dele, né? Deus falou comigo, Deus mandou te dizer, ou seja, quando alguém chega para mim dizendo essas coisas, eu digo logo: olha, eu não estou de mal, né, do Eterno, não, eu ainda permaneço, né, até agora né, não cortei relação não com o Eterno ainda não, para ele mandar tu falar comigo. Se ele tiver de falar, ele vai falar, ele mesmo falar comigo, ele vai encontrar uma forma de falar, né, na qual eu entenda, né, e eu suporte, e que eu também deixe, né, porque às vezes a gente não deixa o Eterno falar com a gente.
Então, dizer aqui que Noa escutava a voz do Eterno é presunção. Ele viu, né, que já era tempo de sair da arca e saiu. No entendimento dele, o Eterno estava dizendo, ó, já é hora de sair. Né? Como acontece com a gente. Lá no seu íntimo você faz isso, né? Você sente, eu acho que já é hora de fazer isso. Mas às vezes a gente erra, né? E aí diz que foi Zeus que falou. No caso, né, acreditamos, né, não acreditamos em nomes pagãos, chamamos de Eterno, Adonai, Elohim, né, e não os nomes que foram atribuídos, nomes pagãos que foram atribuídos ao Criador. Então saiu Noa e seus filhos e sua mulher. Peraí, eu acho que eu pulei aqui. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, 17. De gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze afora e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. O que é que nós acreditamos? Que nesta geração aqui, os animais, eles não eram carnívoros, porque senão não iam se multiplicar. Eles passaram um tempo, né, sendo herbívoros, comendo só grama, comendo só vegetação. Porque imagina por fora aqui a vaca, o gado, né, a girafa, a zebra, e por um casal de leão, aí só tem um casal de zebra, né? No caso aqui dos puros foram 7, né? E aí dos impuros, dos que não eram puros, dos impuros não, tá vendo? Já errei. Dos impuros não, dos que não eram puros, um só. E aí vai lá o leão e taca os dentes, né, na zebra, então a outra espécie não ia sobreviver. Acredito que por um tempo eles permaneceram vegetarianos, que era o que a gente devia ser hoje, né? Acredito que nenhum animal deva morrer simplesmente para satisfazer o paladar humano. Então saiu Noa, 18. Então saiu Noa e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo o animal, todo o réptil, toda a ave e tudo o que se move sobre a terra. Conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noa um altar a Adonai e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Ou seja, já não é mais 7, é 6, né? Acho que ele pegou o macho, né? As fêmeas deixou. E Adonai sentiu o suave cheiro, é assim que eles chamam da fragrância, o suave cheiro, e Adonai disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar ou castigar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Ou seja, os animais não iam pagar mais, não iam entrar mais em extinção por causa do homem. Até que começou os sacrifícios, né? Eles começaram realmente a pagar pelos pecados dos homens, mas não foi uma extinção. Enquanto durar todos os dias da terra, sementeira e colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Ou seja, com esse texto, o que é que eles acreditam? Que antes do dilúvio não existiam as estações. O Sol ele rodava em uma única órbita sobre a Terra, né? Em um único ciclo. E depois do dilúvio ele começou a rodar mais no extremo da Terra e depois mais no núcleo, no centro da Terra, né? Acreditamos na Terra plana, tá? Isso é outro assunto. Então acredita-se isso, né? Que as estações começaram depois do dilúvio. E abençoou Elohim a Noa e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. 9:1. 9:2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave do céu,
tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Ou seja, o que é que se acredita também? Que antes do dilúvio não se comia carne de animal. E depois do dilúvio, aí o Eterno permite que o homem coma carne animal. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Ou seja, não quer dizer que o cara vá comer de tudo. Será para vosso mantimento. Né? Existe a questão da... Ninguém vai comer abelha, né? Mas existe o derivado da abelha. Né? Ninguém vai comer mosquito, mas existe o derivado do mosquito, a fotossíntese e por aí vai. O mel, né? Acho que você entendeu o que o Eterno quis dizer aqui, com tudo será para o vosso mantimento. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Não é para comer o bicho enquanto ele está vivo e nem beber o seu sangue. Entendeu? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal, e requererei como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Elohim fez o homem conforme a sua imagem, mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Elohim a Noa e a seus filhos com ele, dizendo: eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a nefesh vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todo o que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Elohim: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a nefesh é alma, vivente que está convosco por gerações eternas. Certamente dou o meu arco nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Um arco da aliança, não é arco-íris, arco da aliança. Arco-íris é religião, arco da aliança é Torá, é palavra, é a verdade. Entenda que se a terra fosse uma bola, como é que se ia criar um arco em cima de uma bola? Agora, se a terra é plana e existe uma abóboda em cima da terra, né? Quando você estuda como se forma o arco, né? Há de se entender o porquê de um arco, por causa da abóboda que existe em cima dele. Então é refletido, o domo é refletido, né? As gotículas de água junto com a luz do sol reflete, né, esse arco por causa da refração do domo. Não é aula de cosmologia, nem cosmologia é isso, né? Porque cosmologia é uma invenção mentirosa do homem. Certamente dou meu arco nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Veja que essa aliança não foi com o homem, não, foi com a terra. Não é aliança com o homem, é aliança com a terra. Ou seja, a terra, não vou fazer mais o que eu fiz, não. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Ou seja, isso começou agora. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a nefesh vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Elohim e toda a nefesh vivente de toda a carne,
que está sobre a terra. Quando eu disse que não foi feita entre essa aliança não é entre o Eterno e o homem, é porque ele incluiu todo o ser vivente. A terra, quando ele diz a terra, né, ele não está dizendo Adamá, ele está dizendo Eretz, terra. Adamá, humanidade, aí é diferente. E veja que o arco só aparece se tiver nuvem, né? Se não tiver nuvem, não aparece. E disse Elohim a Noa: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noa que da arca saíram foram Shem, Ham e Jafé. E Ham é o pai dos Hanaã. Estes três foram os filhos de Noa, e este se povoou toda a terra. Gente, por que ele deu uma ênfase aqui a Ham, né? Que é Cã, né? Chamam de Cã. Ham é o pai de Hanaã, de Kenaã. Né? Por que essa ênfase aqui agora? Né? Vai entender. E começou Noa a ser homem do solo, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Ou seja, ele ficou nu, pelado. Né? E tenda que ele fez um vinho aqui, o vinho fermentou e embebedou ele. Ou seja, não precisa de álcool não, tá? Só o suco da uva embebeda. E viu Ham, o pai de Hanaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. Então tomaram Shem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus olhos, e, indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, para de maneira que não viram a nudez do seu pai. Ou seja, isso chama-se honra. Honra teu pai e tua mãe, tá lá, né? O quinto mandamento. E despertou Noa do seu vinho, e soube do que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Hanaã, escravo de escravos seja os seus irmãos. Preste atenção que quem viu Noa nu foi Ham, não foi o filho dele Hanaã. Mas Noa amaldiçoa Hanaã, o Kenaã, né? E disse que ele vai ser escravo dos outros dois irmãos, das outras descendências. Né? E aí existe uma linha de pensamento que Ham acabou habitando a África, né? E isso não tem nada a ver com a cor da pele, né? E sim com essa maldição. Essa maldição não tem nada a ver com a cor da pele, simplesmente que aqueles povos, eles seriam escravos, sempre escravos, né? De pessoas de outras civilizações. O dono da rua está passando aqui agora, né? Então, quando dizem também que quando José, né, e Yosef foi escravos no Egito, o Egito também era dominado pelos Iquizus. Isso é só histórico, tá? Isso é linha de pensamento, não tem provas sobre isso. Então, o próprio Egito já era dominado por outras civilizações, que eram os Iquizus. Por isso que aceitaram José como governador, porque os próprios egípcios não aceitariam isso. Né? E aí, para deixar os egípcios mais confortáveis, né, para os egípcios aceitarem José, né, Yosef como governador, ele trocou o nome de José. Isso aí a gente vai falar lá para frente. Então, porque Moshe, porque Noa amaldiçoa o seu neto e não o seu filho. Há uma linha de pensamento muito forte que é contada nos Talmudes, que houve aqui um incesto, né? E Noa ficou sabendo disso. Né? O que é que acontece? Ham viu Noa nu, né? E não o cobriu. Chega um neto, comete um incesto, né? Não tinha mulheres na época, comete um incesto no avô
E aí por isso que ele amaldiçoa. E aí, por conta de incestos, vejam a geração que é formada. Tanto nesse incesto, né? Aí ele amaldiçoa Canaã. Quem foram os cananitas? Quem foram os cananitas? Geração perversa, povo perverso. Mais para frente a gente vê outro incesto também que é Ló e suas duas filhas. Né? Dali nascem duas linhagens que também não prestaram. Né? A gente vai chegar lá na frente. A gente chegar, a gente comenta sobre isso. Então, Canaã, né, é amaldiçoado por Noa. E disse: Bendito seja Adonai Elohim de Shem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Elohim a Yafet, e habite nos tabernáculos de Shem, né? E seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noa, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noa 950 anos, e morreu. Quase um milênio. Noa. Gênesis 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noa, Shem, Ham e Afet, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Essa é a parte que ninguém gosta, né? Mas a gente vai ler. Os filhos de Afet são Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshech e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarmã. E os filhos de Yavan são Elishá, Tarxish, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias entre as suas gerações. Gente, ilhas dos gentios. O que eles podiam... O que o Eterno está tomando por ilha aqui? Os outros continentes? Né? Aquela parte lá de cima da Europa. Né? Os Goim já eram citados aqui, os Goim, Ilha dos Gentios. Eles foram os primeiros a habitar as terras agora, né? Estava tudo zerado de novo. Vamos continuar. São coisas que a gente não tem como explicar, tá? Não tem. Não dá latitude nem longitude aqui pra gente saber onde eram essas ilhas. E os filhos de Ham são Cushi, Mizraim, Put e Hanaã. E os filhos de Cushi são Seba, Avlá, Sabita, Ramá e Sabetká. E os filhos de Ramá, Sheba e Devá. E Cushi gerou a Nirode, este começou a ser poderoso na terra. Isso aqui foi um segundo casamento de Cushi, tá? Cushi, neto de Noa, filho de Ham. Ele teve duas mulheres. Essa segunda mulher foi Semiramis, que foi a mãe de Nirode, que depois tornou-se a mulher de Nirode. A gente vai falar de Nirode mais para frente. E este foi poderoso caçador diante da face de Adonai. Por isso se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Adonai. E o princípio do seu reino foi Bavel, Erech, Acabe e Calné, na terra de Shinar. Desta mesma terra saiu a Ashur e edificou a Nínive, Rehovot, cidade Quelá, e Rezem entre Nínive e Quelá. Esta é a grande cidade. E Mitzraim gerou a Ludim e a Alamim, a Lahabim e a Nefturim. Mitzraim quer dizer Egito, tá, gente? Egito. E aí é quando a gente entende, né, que realmente os filhos de Ham
habitaram a África, porque ele tem um filho chamado Mitzrayim, e Mitzrayim quer dizer Egito. Então, Nimrod tornou-se poderoso diante do Eterno, porque e grande caçador. Há uma linha de pensamento que diz que Nimrod se apossou da veste que o Eterno fez para Adão. Essa veste ela passou de geração em geração até chegar a Noa. E quando chegou em Noa, Nimrod roubou essas vestes. E essas vestes faziam com que o homem se aproximasse dos animais sem eles temerem o homem. E aí por isso que Nimrod se aproximava, né, dos animais e eles não temiam. E aí ele conseguia matar os animais facilmente. E a questão do poderoso é que Nimrod, ele junto com sua mãe, e acabaram eles dois se casando e tendo um filho, né? Eles criaram o sistema monetário que existe hoje, né? Tanto monetário como religioso, né? Como político, né? Eles criaram o comércio, criaram a religião e criaram a política na Terra. São os três pilares de Nimrod que hoje o mundo é governado por ele: religião, dinheiro e poder. Ou seja, a religião sem dinheiro e sem poder, ela não é nada. O dinheiro sem a religião e sem o poder não é nada, não serve para nada. O poder sem o dinheiro e sem a religião não é nada. Ou seja, os três precisam um do outro para continuar esse sistema que existe hoje no mundo, né? Tanto a política como o sistema monetário que nos governa, né, que faz a gente trabalhar e pagar impostos, que antes não existia, como a religião, que também manipula o homem, né, foram criados por Nimrod. Porque antes de Nimrod não existia religião. Só existia um ser que ou ele era adorado ou não era. Não existia outro ser para ser adorado, né? Existia misticismos, mas o Nimrod, ele se disse um ser, né, uma entidade, que as pessoas começaram a adorar Nimrod. E a sua mãe, que se tornou a sua mulher, foi quem guiou ele nessa linha de pensamento. A Patrocim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Castorim, então está lá atrás, está lá atrás, de onde saíram os filisteus, né? Aí você vai lá para o Novo Testamento, quem eram os filisteus? Está aqui, né? E Hanaã, quando você estuda a Torá, é que você entende o Novo Testamento, que eles chamam de Novo Testamento, né? Na verdade, são os escritos Nazarim. E Hanaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Iebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Veja a geração de Hanaã, né? Que gentalha foi, né? Essa turminha aqui é quem vai brigar com Israel lá na frente. E ao Eveu, e ao Araqueu, e ao Sineu, né? E ao Arvadeu, e ao Zemarreu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos Hananeus, né? Dos cananeus. E foi o termo dos Hananeus desde Sidom, indo para Guerá, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Seboim, até Lacha, ou seja, onde é Israel hoje. Estes são os filhos de Ram, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E Shem e a Shem nasceram filhos, e ele e o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Shem, quando ele fala que o irmão mais velho de Jafé, está falando de Shem. E os filhos de Shem são Elam, Ashu, Arfaxade, Lud e Arran. E os filhos de Arran são Uz, Ru, Geter e Mas. E Arfaxade gerou a Shelá, e Shelá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos, e o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Ioctã, portanto se repartiu a terra.
Não dá para entender o que ele quis dizer com isso aqui. Quem quiser ter suas cogitações, que tenham. E Ioquitã gerou ao Modad e a Shelef, a Hatzamavet e a Ierach, a Hadoram, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael e a Sheba, a Ofri, a Havlá e a Iobabi. Todos estes foram filhos de Ioquitã. E foi a sua habitação desde Mecha, indo para Shefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Shem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. O que é que dá para entender aí? Se eu não me engano, Iafete habitou a Europa, Ram habitou a África e Shem habitou o Oriente Médio ali, né, que é de onde surge Abraham, né, terra de Uz. Estas são as famílias dos filhos de Noa, segundo as suas gerações. Estes são os filhos de Shem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noa, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações da terra, né, depois do dilúvio. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Nós vamos até o 11:32, né? Isso, até o 11:32, era isso que eu queria saber. Então vamos para o 11 agora. 11:1. E era toda a terra de um só lábio e de um só vocabulário. E aconteceu, ou seja, eles só falavam hebraico, ok? E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Shiná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Aia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Como é que eles sabiam disso? A terra não é uma bola? Que cume é esse? Ah, eles eram ignorantes. Não, eles tinham inteligência. Eles sabiam que existia um céu, um domo lá em cima. E eles queriam chegar lá. Isso foi obra de Nimrod. Nimrod, que se tornou poderoso, botou na cabeça das pessoas isso aí. Vamos fazer um cume que eu quero chegar lá. E façamos-nos um monte para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Veja, essa foi a primeira transgressão do homem com as instruções do Eterno. Porque o Eterno disse o seguinte: espalhai-vos e habitai a terra. Aí chega um camaradinha, né, o Nimrod, e diz assim: não, eu vou me revoltar contra tudo que o Eterno mandou a gente fazer, por conta da maldição que ele colocou em Canaã, né? Vamos nos juntar num só lugar, que esse negócio de estar espalhado não é bom não. Aí juntou todo mundo num só lugar e disse que ouro valia mais do que comida, né, que pedra preciosa valia mais do que comida. Então o povo parou de plantar e começaram a comercializar, né, porcarias, dar valor a bens materiais, a coisas que não levam a nada, que não edificam e que não alimentam também. E aí começaram a Torre de Babel, né? Isso tudinho porque nessa questão aí que o Nimrod se torna poderoso, né? Ou seja, não é que ele tinha poder sobre o Eterno, mas é que diante do Eterno, o Eterno via ele como o homem mais poderoso na face da terra. E disseram: Eia, edificamos, né, uma cidade, uma torre. Então por isso que, ou até hoje, né, tudo que é de mal acontece nos centros urbanos. E esses centros urbanos, eles são uma transgressão ao mandamento do Eterno. Ou seja, os grandes homens, os latifundiários, ocupam as terras, né, eles se dizem donos das terras e não deixam as pessoas habitarem nas terras, e as terras ficam lá improdutivas. Ou então usam as terras, né,
e reúnem todo o povo como ratos, né, em uma arapuca, que são os centros urbanos. E aí eles começam a se matar. É uma maldição. Então desceu Adonai para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Né? Ou seja, o que, é que eles estão fazendo lá embaixo? Eu vou lá olhar. E Adonai disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, né, viraram uma máquina de fazer um só pensamento. Veja só que aqui isso não é vontade do Eterno, que o homem, cada um pense igual ao outro, né? Mas sim que pense igual ao Eterno. Aqui eles não estavam fazendo a vontade do Eterno. E é isso que o transhumanismo quer trazer hoje, que todos tenham o mesmo entendimento de novo e comecem a fazer as mesmas coisas, ou seja, que eles se unam para um só intento. Né? É isso, né, que está começando aí com o COVID, né? Que é a agenda global. A gente não pode falar essas coisas aqui, senão a gente é bloqueado. Né? Se a gente falar o que eles querem que a gente fale, né, aí pode, né? Mas se falar contra, aí a gente é bloqueado. É o que eles querem com essa agenda, começando essa agenda até, né, depois entram as vacinas, depois entra aí o chip, e todo mundo vai ter um só pensamento, como foi na época de Nimrod. Esse é o sistema de Nimrod, né? É a nova ordem, né? Ou seja, a nova ordem quem vai implantar é o Eterno. Eles querem dizer que essa nova ordem é a nova ordem do Eterno. Não, é a mesma ordem, só que, né, mais aperfeiçoada. Então o Eterno diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. O texto diz aqui: Eia, desçamos, né, na terceira pessoa. Acredita-se que era mais de um ser falando. Não, ele está falando com os anjos, né? Simplesmente, não, vamos descer lá, né? Como ele fez com Abraão, quando ele desceu com 2 anjos, né? Vamos descer lá e vamos, sem essa que Espírito Santo e Jesus estava na hora. Não, primeiro que o Espírito Santo não existe, tá? Esse é outro assunto. Vai lá no meu canal que eu explico, né, detalhadamente, texto por texto, buscando no original, e a gente prova isso, né? O que existe é o Ruá, né? O Fulho, né? Não o Espírito Santo. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim Adonai os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e desceram e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, confusão. Portanto, ali confundiu a Adonai a língua de toda a terra, e dali os espalhou Adonai sobre a face de toda a terra. Ou seja, quando eles começaram a não entender o que o outro dizia, aqueles que entendiam, né, aquele grupinho que tinha a mesma língua, se juntaram e foram para um lugar. Dá não. Pra gente aqui não. Dizem que Babel era tão grande, a cidade era tão grande, que você levava 3 dias para atravessar ela, né, de uma ponta a outra. Até, claro. Estas são as gerações de Shem. Shem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E viveu Shem depois que gerou a Arfaxade 500, veja só, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Shelá. E viveu a Arfaxade depois que gerou Shelá 403 anos e gerou filhos e filhas. Presta atenção na idade de Shem, mais de 500 anos. Shem viveu mais de 500 anos. Né? A gente vai falar de Shem mais para frente de novo. Shem vai aparecer de novo com outro nome. E viveu Shelá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Shelá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Veja que eles começaram a gerar filhos mais cedo agora.
E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Rel. E viveu Peleg depois que gerou a Rel 209 anos e gerou filhos e filhas. Até os anos está diminuindo também agora, né? E viveu Rel 32 anos e gerou a Xerug. E viveu Rel depois que gerou a Xerug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Xerug 30 anos e gerou Nahor. Ó, chegamos em Nahor. Nahor já é, se eu não me engano, avô de Abraham. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. E viveu Xerug depois que gerou a Nahor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Nahor depois que gerou a Taré. Quem é Taré? 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Taré 70 anos e gerou a Avraham, ou Avram, e a Nahor e a Haran. Ou seja, Taré, ou Terã, como chamam, né? Terá, ou Taré, Terá, 70 anos. E gerou Avram, a Nahor, pegou o nome do avô, né? Taré colocou o nome de um dos filhos, né? Nahor, e a Haran. Só que Avram vem na frente, né? E pelo que eu lembro, Nahor, ele, ou é Haran, ele é o mais velho, né? Vamos lá para frente, a gente vai entender isso, né? Abraham, ele é o mais novo. E estas são as gerações de Taré. Taré gerou a Abraham, a Nahor e a Haran. E a Haran gerou a Lot. E morreu Haran, estando seu pai Taré ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Tomaram Abraham e Nahor mulheres para si. Veja só, os dois irmãos, ou seja, né, os dois irmãos que sobraram pegaram mulheres para si. Quem eram essas mulheres que eles pegaram? O nome da mulher de Abraham era Sarai e o nome da mulher de Nahor era Milcá, filha de Harã, pai de Milcá e pai de Isca, Sará. As filhas de Harã, né, Sara e Milca, se tornaram mulheres dos outros dois irmãos dele. Ou seja, Abraham casou com a sobrinha e Nahor casou com a outra irmã dela, sobrinha. E ainda tinha Ló, né? E Sara foi estéril, não tinha filhos. E tomou Taré a Abraham, seu filho, e a Lote, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraham, e saiu com eles de Uz dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Veja que o chamado não foi para Abraham, foi para o pai dele, foi para Terá. Terá ele fazia ídolos de barro, né? Depois a gente, na próxima paraxá, né, que a gente terminou a paraxá aqui, na próxima, a partir do capítulo 12 de Gênesis, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Abraham e de seu pai. Seu pai, ele era escultor e ele fazia ídolos. E Abraham não gostava muito disso, não. Então, o chamado foi para Terá, né, o Taré. E só que ele não chegou a Canaã. Quando chegou no meio do caminho, ele parou, né? Aí ali morreu, e aí o Eterno chamou a Abraham, certo? Então terminamos aqui a paraxá, né, desta semana, paraxá Noé, né? Contamos as gerações de Noé aí. Creio que a gente aprendeu um pouquinho mais, né, e lembrou, né, o que aprendemos o ano passado, porque a intenção é essa, é manter o conhecimento vivo aqui com os estudos das porções semanais. Esse ano eu não vou dar Haftará, né, a gente só vai ler os textos. Possa ser que depois eu assim, se o Eterno permitir, ele acredite, né, que seja melhor eu dar as Haftarás. As Haftarás são textos dos profetas, tá?
E quando Yeshua ele foi ler, quando ele foi estudar a porção, né, da Torá, naquela semana, a Haftará daquela semana era aquele texto lá de Isaías, né? E o Joado Eterno é sobre mim e ungiu. Mas ninguém se habilitava a ler esse texto, porque ninguém, né, se, se, se achava digno de ser um ungido. O ungido. Existiam os ungidos, que eram os reis de Israel, os profetas, né, e alguns como Sansão. Né? Mas o ungido, o Hamashia, né, ninguém se habilitava a ser. E Yeshua foi lá e leu. E por isso deu aquela confusão toda. Mas que é isso? Esse cara está lendo esse texto e ele pode ler esse texto? Esse texto aí é só o Machia que pode ler. Aí ele diz, né, hoje se cumpriu esta palavra, né, porque ele era o Machia. Né? E aí disseram assim, mas ele não é o filho de Yosef, o pedreiro, né? Porque a linha de pensamento é que Yosef era pedreiro, ele fazia casa, e não, né, fazia telhados, casas, né, não móveis. Certo? Pois bem, então você sabe o que é uma Haftará agora. Né? Yeshua, ele leu a Haftará naquela porção da Torá daquela semana, e aí deu aquela confusão toda. Né? E ali ele começou o ministério dele. Vou ler a Birkat Kohanim e vamos terminar, né, com a Parashá hoje. Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka itzah Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. A Birkat Kohanim está lá em Números 6, 23, se eu não me engano, 22, 23 e 24. Certo? Elohim Melech Neman, Elohim é rei fiel. É isso que amém significa. E assim, se o Eterno permitir, Emitse Hashem, estaremos aqui no próximo Shabbat. Shabbat Shalom, até mais. Vedetu et haimet, ve haimet techare et re. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo e obrigado pela companhia.